com o time reduzido, né? O pessoal tá por retiro, né? A maioria dos irmãos estão por retiro. Por isso que você está vendo aí muitos lugares vazios aí, nem tantos, né? Que está enchendo, o pessoal está chegando. Quem está preparado para viver um tempo de milagre sobre a sua vida? Diga glória a Deus. Vocês me ouvem aí atrás? Amém? Glória a Deus. Já escalei um novo time de mídia hoje. Hoje eu quero trazer uma palavra muito poderosa para que o Senhor venha aquecer as nossas vidas. O Senhor venha aquecer, que o amor não venha esfriar, que o nosso amor pelo Senhor não esfrie, que dentro da nossa casa a gente possa ver o Senhor agir na nossa história. Quem está preparado para isso? Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar a tua história, Deus vai visitar o teu relacionamento com Deus, aleluia. E eu quero falar hoje de um texto que todo mundo conhece. Desde quando a gente é criança, a gente começa a ouvir sobre esse texto. Esse texto fala sobre multiplicação, mas eu não quero falar de multiplicação. É o momento de uma grande pesca. Toda criancinha, né? Lá na escola, quando você começa, o Benjamin lá tem um livrinho lá. E as primeiras historinhas que os professores começam a contar ali é sobre a pesca maravilhosa. Só que eu não quero falar sobre redes cheias. Eu vou falar hoje sobre homens que experimentaram a rede cheias. Eu quero falar de pessoas que estão e que irão experimentar o que Deus vai fazer, amém? E eu preciso que você entenda o seguinte: algumas coisas, essa história é muito poderosa, mas antes da rede ser cheia, antes da rede de Pedro encher, houve uma noite de frustração, houve uma noite de decepção, houve uma noite em que eles trabalharam, tentaram, se esforçaram, e a Bíblia diz que eles não pegaram nada. Essa é a realidade de muita gente, essa é a realidade de muitas pessoas, que talvez estão tentando salvar o casamento, tentando vencer um vício, tentando organizar a vida, tentando preencher um vazio, resolver algo na sua história. E sabe qual é a sensação da maioria das pessoas? Que estão tentando e não estão conseguindo. É a mesma que Pedro teve. Senhor, eu trabalhei a noite toda e nada peguei, nada pesquei. Mas fala para alguém assim: um encontro muda tudo. Fala de novo para alguém com muita alegria: um encontro com Jesus muda tudo. Eu estou falando para alguém aqui, talvez você está tentando e a rede não encheu ainda. Eu estou falando com alguém aqui que a rede não encheu no mês passado, a rede já está acabando o mês e não encheu, nós já estamos indo para a segunda, terceira semana do mês e não encheu. Mas eu quero dizer para você, em algum momento as redes serão cheias. Em algum momento as redes vão encher na sua vida, vão encher na sua casa, vão encher na sua família, aleluia. Mas o foco aqui hoje da mensagem não é as redes cheias. O foco não é esse. Eu quero falar de homens e mulheres, pessoas que passam pela escassez e pela abundância. Pessoas que passam pelo momento de dificuldade, mas também pelo momento de muita felicidade. Põe aí para mim Lucas capítulo 5, versículo 1, na versão NVI. Vamos ler? Achou? Perfeito. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Então viu à beira-mar do lago 2 barcos. Entrando em um dos barcos, que pertencia a Simão, tendo acabado de falar, disse a Simão: acho que pulou um versículo aí, volta aí por favor.
Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, está passando o versículo, tem que passar para baixo. É o treinamento ao vivo aqui, diga glória a Deus. Isso, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite toda, a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a romper-se. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los, e vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Nunca duvide da providência de Deus, gente. Nunca duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Olha para alguém e diga assim: uma hora tudo se encaixa, uma hora a rede enche. Aqui, gente, a gente precisa entender o seguinte. Fala comigo: Deus é bom. Não, mas fala forte: Deus é bom. Agora preste atenção. A noite toda ele não pegou nada, então agora ele está ali lavando as redes. A gente viu que ele está lavando as redes. E aí Jesus pega, entra no barco dele e sai mais adiante, começa a pregar do barco de Pedro. E depois Jesus disse: agora vai mais para o fundo e lança a rede. E a rede, você já sabe a história, foi uma multiplicação. Agora imagina comigo se Pedro, na verdade, tivesse ido pescar naquela noite, tivesse sido sucesso com a pesca. As redes tivessem sido cheias naquela noite, com certeza Pedro não estaria ali lavando as redes. Com certeza Pedro, ele estaria muito ocupado. Que um dia eu conheci um rapaz que ele comprava, ele pescava, e quando ele chegava ele tinha que vender logo o peixe. Ele tinha que vender o peixe para o geleiro, vender o peixe para os comerciantes. Ele não podia ficar com o peixe no barco, porque senão o peixe dele ia estragar. Então ele tinha que fazer isso muito rápido, a logística de distribuição muito rápido. Agora imagina, irmão, aqui, se Pedro tivesse tido uma noite de sucesso em pescaria, Pedro não estaria aqui lavando as redes. Pedro com certeza não estaria aqui, ele estaria vendendo os peixes. Ele não estaria disponível, ele não teria ouvido Jesus falar, ele não teria ouvido Jesus pregar aquele sermão. Se a noite tivesse sido de sucesso, é isso que eu quero dizer para você. Talvez ele não estivesse naquele lugar. Talvez ele não estava ali no momento certo. E aqui que eu quero falar para algumas pessoas aqui nessa noite. Eu quero trazer para você, que você entenda que a gente nunca pode dizer que algo é bom ou algo é mal. Mas na verdade a gente tem que dizer o tempo todo: Deus é. Deus é. Fala comigo, sempre diga. Não, fala forte, sempre diga: Deus é bom. Pescou muito, Deus é bom. Pescou nada, Deus também é bom. Passou, vou fazer entrevista de emprego, passou na entrevista, Deus é bom. Vou fazer a entrevista, não passei, Deus é bom. Eu fui ao médico e recebi o diagnóstico dizendo que eu não tenho nada, Deus é bom. Mas eu fui ao médico, ele disse que eu tenho alguma coisa, não se preocupa, Deus continua sendo bom. Presta atenção. Nós não sabemos o que é bom e o que é mal, mas nós temos que saber que Deus o tempo todo é bom. Já percebeu aqueles dias da tua vida, quando você sai de manhã e aí você olha o pneu está furado? A vontade é de esganar, de ficar bravo. Nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito, mas Deus é bom em todo o tempo. Nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer, mas Deus é bom em todo o tempo. Alguém pode dizer glória a Deus? Eu lembro de uma história do período medieval, que um rapaz, ele tinha um cavalo
e o cavalo dele fugiu. Chegou o vizinho com ele, seu vizinho, que azar, seu único cavalo foi embora. E ele olhou para aquele rapaz e disse assim: eu não sei o que Deus tem para fazer. Alguns dias depois o cavalo se misturou com cavalos selvagens, e quando ele retorna com mais 5 cavalos selvagens. O vizinho chega lá de novo: rapaz, que sorte, você é muito sortudo. Ele disse: eu não sei o que Deus tem para fazer. Aí o filho desse senhor começou a ajudar a treinar os cavalos, e um dos cavalos selvagens pega e chuta e quebra a perna daquele jovem. O vizinho chega de novo e diz: que azar, o seu filho quebrou a perna. E aquele homem diz assim: Deus é bom, eu não sei o que ele tem para fazer. E de repente o exército inimigo entra naquele vilarejo e leva todos os homens sadios, mas não leva o filho daquele rapaz, porque ele estava com a perna quebrada. Eu estou dizendo para você hoje aqui que Deus é bom o tempo todo, aleluia. Você não sabe, talvez alguma coisa está dando errado, alguma coisa não está do jeito que você precisa, do jeito que você quer, mas Deus continua sendo bom. Deus continua cuidando de você, continua cuidando da sua casa, continua cuidando da sua família. Alguém pode dar um glória por causa disso? Eu vou te mostrar Mateus capítulo 10, versículo 29. Eu vou te mostrar o livro de Mateus, depois o livro de Provérbios. Mateus capítulo 10, versículo 29, como Deus cuida de tudo. Nada é por acaso. Não se vende 2 pardais por um aço. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Sabe o que Jesus está falando aqui? Até o que cai, até o que estava lá em cima e caiu. Tudo que está acontecendo, talvez não está acontecendo do seu jeito, mas é Deus cuidando de tudo, porque Ele permitiu. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Provérbios 16, 33. Eu vou te mostrar que Deus está cuidando de tudo na tua vida. Deus está cuidando de tudo na tua história. Deus está cuidando de tudo para a tua família. Deus está cuidando de tudo para a tua casa. Amém, aleluia. Provérbios 16, 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão dela vem do Senhor. Fala assim: Deus está cuidando de tudo na minha vida. Não, fala mais forte: Deus está cuidando de tudo na minha vida. A gente tem que entender o seguinte, que o que era ruim para Pedro era bom para Deus. O que era ruim para ele, na verdade, era Deus preparando um encontro que ia mudar a vida dele. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite: Deus está preparando um encontro para mudar a tua história. Deus está preparando um encontro para chegar na tua casa. Deus está preparando um encontro para chegar na tua família. Aleluia. A noite vazia, a rede vazia, colocou Pedro no lugar certo. Eu estou dizendo que o vazio, talvez o que você está enfrentando, que está dando errado, é o que Deus está usando para você estar no lugar certo. Sabe por que chegamos aqui? Porque em algum momento da nossa vida a rede secou. Sabe por que estamos buscando a Deus? Porque em algum momento a rede secou. E isso é Deus usando, meu irmão. Agora aprenda uma coisa. No dia ruim, fala comigo, no dia ruim, Ele continuou sendo zeloso. Presta atenção, à noite ele não pescou nada, mas a Bíblia diz que quando Jesus encontra com Pedro, sabe o que ele está fazendo? Fala comigo, lavando as redes. Faz assim, ó, lavando as redes. De novo aí, ó, comigo, lavando as redes. Pastor, o que significa isso? Pedro passou a noite toda e não pegou nada. Pedro está decepcionado, ele tinha todos os motivos do mundo para ir embora, para desistir daquilo, mas a Bíblia diz que ele está sendo zeloso. Ele continua lavando as redes. Ele não abandonou o cuidado. Ele não negligenciou o que estava acontecendo na vida dele. Eu quero dizer para alguém, talvez você está vendo: pastor, estou orando pela minha casa, pela minha família e não está dando certo. Deixa eu dizer para você, meu irmão, talvez não deu certo na semana passada, mas você vai continuar limpando, vai continuar lavando, vai continuar orando, vai continuar intercedendo. Pastor, lá no negócio não vendeu nada, não deu nada essa semana. Continua limpando, continua abrindo, continua crendo, meu irmão, continua zelando, porque as coisas vão dar certo em nome de Jesus. Aleluia. A primeira coisa que Pedro fez, a gente tem que aprender com ele continuou sendo zeloso, mesmo dando errado. Você tem que continuar sendo zeloso, mesmo quando tudo não está dando certo na sua vida. Sabe, a rede dele não deu nada,
mas Ele continua cuidando dela. Talvez a sua casa não seja do jeito que você quer hoje, mas eu quero que você levante a mão para a direção da sua casa e profetiza: eu vou continuar acreditando, eu vou continuar cuidando. A sua casa, meu irmão, vai viver milagre, a rede vai encher naquele lugar. Alguém crê nisso? Aplauda Jesus, aleluia. Ainda que você não esteja vendo, Deus vai ser generoso com você. Continua sendo zeloso. Algumas coisas começam a dar errado, meu irmão. Sabe por quê? É porque a gente precisa voltar para o lugar certo na nossa vida. Você não está aqui por acaso. Você só está ouvindo essa mensagem, não é por acidente, não. É porque você está sendo zeloso, aleluia. Talvez o teu fracasso tenha sido o caminho que Jesus usou para encontrar com você. Talvez as lutas que você passa na sua casa é o caminho que Deus está usando para encontrar com você. Talvez as lutas da enfermidade, de doença que você passa, é Deus usando esse caminho para encontrar com você. Mas Deus vai ter um encontro que vai mudar a tua vida. Pastor, eu estou orando pela minha família. Então deixa eu dizer uma coisa: continua sendo zeloso, continua orando mesmo cansado, continua vindo à igreja mesmo decepcionado com um monte de coisa, continua, meu irmão, tentando mudar mesmo falhando. Se você for zeloso, se você não desistir, Jesus vai ter um encontro com você que vai mudar a sua história. Aleluia. A segunda coisa que a gente precisa aprender desse texto, a primeira é que Pedro era zeloso, mas a segunda é que ele também foi generoso. Jesus chega lá com ele e diz assim: ó, Pedro, me empresta teu barco. Irmão, ele tinha todos os motivos do mundo de dizer: poxa, eu tive um dia ruim, frustração, cansaço. Ele quer me emprestar o barco. Ele quer que eu continue fazendo o que eu fazia. Ele quer que eu continue sendo zeloso, que eu continue sendo uma pessoa generosa. Meu irmão, está dando ruim, continua sendo generoso. Tá dando ruim, não está do jeito que você queria, continua sendo generoso. Eu já vi muita gente que quando as coisas começam a ficar apertadas, as coisas começam dando ruim, começa a deixar de ser fiel com Deus, começa de deixar de ser fiel com o Senhor. Deixa eu dizer, as coisas estão ruins, mas continua sendo generoso. Por quê, pastor? Porque a nossa generosidade, Deus está preparando algo muito grande através dela nas nossas vidas. A terceira coisa que eu quero que você aprenda com Pedro: ele foi zeloso, ele foi generoso, mas agora ele é paciente. Por quê? Porque Jesus entra no barco, irmão, Jesus vai pregar no barco de Pedro. E ele não prega igual o pastor Roberto, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Jesus pregava tanto que ele esquecia que o povo tinha que comer. Tinha que alguém dizer: Senhor, bora despedir o povo que eles têm que comer. E Jesus pregou no barco dele. Pedro esperou toda a pregação, Pedro esperou o culto todo. Ele esperou terminar tudo. Ele não interrompeu, ele não saiu. Ele ficou lá esperando, ouvindo. A paciência, meu irmão, estava sendo gerada na vida dele. A paciência estava gerando também confiança. Jesus poderia ter usado qualquer barco, mas ele usou, sabe de quem? Ele usou de Pedro, de um homem que não desistiu, de um homem que não foi embora, de um homem que não largou tudo. Tem gente que quando perde o milagre, tem gente que perde o milagre porque abandona o barco cedo demais. Tem gente que perde o que Deus quer fazer na sua vida porque abre mão muito rápido daquilo que Deus está fazendo. Mas ele continuou sendo paciente. A palavra hoje para você entender que Deus vai fazer algo, que a gente vai encher, que o milagre vai acontecer na tua vida, é: continua sendo paciente, continua esperando, continua acreditando, continua crendo. Alguém está comigo aqui? Diga glória a Deus. Mas a última coisa, Jesus falou para ele: agora, Pedro, vai mais pro fundo. Toque em alguém e diga assim: é hora de ir pro fundo. Fala: é hora de acreditar mais. Alguém está entendendo aqui? Aleluia. Jesus disse: Pedro, vai ao fundo. Irmão, ele já tinha ido lá, ele já tinha fracassado,
mas ele foi obediente, ele foi de novo, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para alguém aqui, meu irmão? Talvez você precisa ter experiências de fazer de novo. Pastor, já fiz no passado, já aconteceu, já fiz, não deu certo. Faça de novo, tente de novo, porque Deus vai encher redes. Faça de novo, meu irmão, porque Deus quer fazer algo na tua história. Agora existem dois momentos que todos nós passamos. Essa prova todos nós vamos passar. É a prova da escassez e a prova da abundância. Deus vai provar a gente quando o barco está vazio, mas Deus também vai provar a gente quando o barco estiver cheio. Deus vai provar a gente quando a gente estiver na escassez. E na escassez é muito fácil, meu irmão. Porque o nosso coração, na verdade, ele vai ser revelado quando a gente tem. E não quando a gente não tem. Quando a gente não tem, a gente está aqui buscando, a gente está aqui orando, a gente está aqui se entregando, a gente não falta, a gente diz: Senhor, eu entrego a minha vida, eu confio em Ti. Senhor, o barco está seco, a rede está seca, mas eu creio. Mas o problema não é isso. Você passou na prova do barco seco, você passou na prova da rede vazia. Mas todos nós vamos chegar num momento em que a rede vai encher, que o barco vai transbordar. Eu quero declarar isso, meu irmão. Mas quando chegar esse tempo, você vai continuar sendo fiel, você vai continuar servindo, você vai continuar obedecendo, ouvindo a voz dele. Alguém pode dar glória aí? No vazio, ele emprestou o barco para Jesus. O barco cheio, ele também emprestou para Jesus. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Aprenda uma coisa: o barco seco não pode te abater, mas o barco cheio não pode te embriagar. O barco seco não pode deixar você triste ao ponto de você não acreditar que Deus vai fazer algo na tua vida. Mas também o barco cheio, Deus trazendo peixe, Deus multiplicando, Deus fazendo, isso não pode embriagar você ao ponto de você virar as costas para aquele que tem enchido o teu barco. Só que o grande momento é esse, é o versículo 8. O versículo 8, a Bíblia diz que quando ele vê os barcos encherem tanto, e ele chama o outro barco, vem, e o outro barco enche também tanto, que os dois começam a afundar. O versículo 8 diz algo muito poderoso. E é aqui que é o milagre. O milagre não foi Deus encher o barco. O milagre não foi Deus encher aquele barco, não. O milagre foi o versículo 8. Olha, põe aí, filho. Lucas 5:8. Agora tu está sentindo o que os meninos sentem. Quando Simão Pedro viu isso, o que ele fez? Ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Aí Jesus olha e fala para ele: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Aleluia. Quando Pedro viu o milagre, e aqui, quando ele vê aquilo acontecendo, ele se ajoelha, se prostra aos pés do Senhor. Mas o maior milagre desse texto não foi o peixe multiplicar. O maior milagre desse texto foi o encontro. O maior milagre desse texto não é Deus encher a gente, é Deus ter um encontro. E Pedro reconhecer o Senhor, é Pedro se prostrar aos pés do Senhor. Aleluia. Por quê, meu irmão? Porque depois do milagre, a Bíblia diz que Pedro caiu de joelhos e disse: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Quando ele viu quem era Jesus, quando ele viu quem era aquele que estava enchendo, meu irmão. Sabe o maior problema da nossa vida? Para eu encerrar, o maior problema da nossa vida não era a rede vazia. O maior problema é o coração vazio. O maior problema não é o peixe, porque o peixe não salva. O dinheiro não resolve. O sucesso não limpa o pecado.
O maior milagre, gente, não foi Jesus encher o barco. O maior milagre foi Jesus transformar a vida de um homem. O maior milagre vai ser esse. Vai ser Jesus transformar a tua vida. Vai ser Jesus entrar na tua história. Pastor, as redes vão encher. Não se assuste com isso. Não se espante. Os milagres vão vir. Não se espante. Porque o maior milagre vai ser Jesus. Teu encontro que transforma a tua vida. Alguém está comigo aqui? Diga glória a Deus. Talvez a sua vida esteja assim hoje. Barco vazio, tentativas frustradas, pecados repetidos, culpas escondidas. Mas Jesus está dizendo uma coisa, a mesma que ele disse para Pedro: posso entrar no teu barco? Sabe, Pedro, quando deixa Jesus entrar, ele não esperava o melhor. Ele não esperava Jesus arrumar tudo. E Jesus também não vai esperar. Jesus vai entrar no meio da bagunça, no meio da frustração, no meio da decepção. Porque na verdade ele preparou esse momento para ter um encontro com você. Eu quero orar hoje porque Jesus quer ter um encontro com essa igreja. Eu quero orar porque Jesus quer ter um encontro com você, aleluia. Fica de pé porque Jesus quer ter um encontro poderoso hoje. O mesmo Jesus que foi ao barco de Pedro é o Jesus que está hoje nesse lugar dizendo para alguém: eu quero entrar no teu barco, eu quero entrar na tua vida, eu quero fazer algo sobrenatural na tua história, eu quero ter um encontro contigo. Se você quer ter esse encontro, feche seus olhos, coloca a mão no coração, aleluia, e começa a pedir o encontro, começa a pedir o encontro do Senhor, aleluia, porque Ele vai fazer isso, Ele vai trazer um encontro para você, aleluia. Peça esse encontro com o Senhor. Peça esse encontro, porque Ele marcou esse encontro hoje. Que eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes eu tocarei. Jesus, entra no meu barco. Subirei, comece a dizer: Senhor, eu tô aqui hoje para ouvir a tua voz. eu chorarei no meio da decepção, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes eu tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor. Preciso do teu olhar, olha pra mim, Senhor. Eu preciso, como eu preciso do teu olhar. E eu farei o que for preciso para te ver. Eu não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. A pergunta hoje não é se o porquê deu errado. A pergunta hoje é: você vai deixar Jesus entrar? A pergunta hoje não é por que deu errado, mas é se você vai deixar Ele entrar. Talvez você está dizendo: eu estou tentando sozinho, Jesus, e eu não estou conseguindo. Eu
trabalhei a noite toda, não peguei nada, deu errado. Eu estou precisando desse perdão, estou precisando começar de novo. Estou precisando aquecer a minha vida, aquecer a minha história, aquecer o meu relacionamento contigo, aquecer a minha família, aquecer a minha casa. E hoje eu estou dizendo, meu irmão, Jesus está aqui para o teu encontro com você. Jesus está para o teu encontro com essa igreja. E eu sei que Ele vai ter um encontro com você. Ele vai ter um encontro com você.